Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 15 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando em relação ao dólar setup do Renko que a gente teve hoje, eu particularmente não fiz nada aqui pelo Renko, nem análise técnica. A primeira cor a gente não faz nada, essa troca aqui para venda chegou a andar alguns pontinhos, uns 10, bom. Essa compra também, essa venda também andou um bocado. Essa compra já teria diminuído aqui a volatilidade, e aí depois a venda de novo, a compra. Olha, que detalhe, eu acho que nem a compra no caso, por mais que a coisa esteja de compra, não é um candle para se comprar, tá? Deveria ter virado para cima, então foi um bug aqui normal do Renko. E depois teve essa compra aqui no fim do movimento, né? Depois já não recomendo mais fazer nada. Assim, olhando no geral, foi até interessante o rank aqui do dólar. Foi interessante sim. Tendo uma média ali mais ou menos de uns 10 pontos de alvo, mas que isso infelizmente voltava. Então achei interessante aqui hoje, mas particularmente não fiz nada. E aí falando em relação ao gráfico de candle, 5 minutos. Gráfico aqui de candle, a gente teve um gap de alta. Só que eu tenho que lembrar aqui o que estava acontecendo no macro, né? Comentei desse canal de alta. Inclusive o canal de alta hoje acabou respeitando, que são essas duas linhas aqui. E aí nós tivemos este gapzinho de alta, as médias estavam ainda sem tendência, eu até comentei que poderia ser um caso de gap dinâmico, só que para pensar naqueles setups que eu backtestei, eu não backtestei para dólar, porque é difícil de acontecer esse setup bonito dessa forma aqui no dólar, acontece mais às vezes no índice. E mesmo se eu tivesse pensado em entrar, no 2 minutos nem teria acionado, tá? Então não caçaria aqui a operação dessa abertura para compra. Voltando para o 5, a gente tem um movimento aqui que realmente já abriu esticado, o LS estava ativo, já testando a região de máxima aqui de sexta-feira, e já voltou até forte, só que as médias ainda estavam sem tendência, fez aqui pullback na média de 9, esse pullback também posso considerar que foi junto com o Fibogap, 61 de Fibogap, respeitando, VWAP de sexta-feira também na região, a média 200 também, olha, a média 200 está sem tendência, tá? Está sem tendência que ela está flat, então foi mais retração, média de 9 chegando junto. Mas pensar que em setup de VWAP, de venda, eu acho recente. Primeiro candle demonstrou força vendedora, beleza. Eu poderia pensar depois, mas depois nem deu pullback a oportunidade pelo 2 minutos. Então já acho precoce entrar no candle 2 do 2, porque eu nem esperei o 5 ainda fechar para mostrar que tem força da VWAP. Então eu espero. Fez esse pullback aqui não é operável, essa compra, infelizmente. O movimento foi muito forte, fez um retorno em V, acabou subindo aqui nessa região. Eu falei que tava com cara que ia pegar liquidez. Pegou liquidez da máxima do dia, pegou liquidez aqui dessa região que nós tínhamos. Só que essa região aqui ela é muito forte. É região de 5 e quase próximo, né, de 5,50. Mas é uma troca de polaridade muito, muito forte aqui atrás. E aí tentou fazer o rompimento, só que o rompimento estava de forma esticada. Geralmente esses rompimentos são rompimentos falsos. Comentei de possível reversão aqui, falei desse candle maravilhoso que tinha risco retorno para 9. Porém, o que eu tinha para travar, além de ser uma região de troca de polaridade? O que eu tinha aqui? Se eu marcar, por exemplo, do candle 2 a 1 para cima, é região de primeiro alvo. Geralmente o mais forte é 100% e 161. Nível de variação, pelo menos, para me ajudar, tinha 1% aqui, 1% estava lá em cima. Então até comentei, ó, tá faltando confluência. Então só por ter região de troca de polaridade eu não consigo. E outra, essa LT aqui estava mais lá para cima. Então, infelizmente, eu não conseguia vender por não ter confluência pensando na reversão agressiva, algo backtestado para análise técnica. Então, não faça essa venda. O movimento chegou em região de possível alvo, que era a média de 9, né? Possível parcial. Fez um pullback agressivo, não vou comprar nesse candle aqui. E aí quebrou a média de 9 e foi direto fazer pullback na 20 com pullback muito agressivo. Aqui não preencheu critérios para compra. Eu acho também que vender aqui pensando em fraqueza da média 20, muito perigoso, sem risco retorno para a região de topo, né? Se for pensar vender e colocar stop no topo, a gente não tem risco retorno bom aqui. Não são das melhores operações, na minha opinião, e VWAP na região. E aí travou muito aqui, 9 até passou por baixo da 20. Não vejo nada a ser feito nessa região. E aí teve um volume até interessante aqui, só que chegou na região da 50 e da 80, até de forma esticada. Posso pensar em setup da 50 com 80? Aqui é até inviável de fazer isso, porque agora que elas começaram a se alinhar. Porque o correto é 50 vir primeiro e depois 80. Não estava assim, 80 antes e depois 50.
Então a gente via que não estavam alinhadas para uma possível tendência. Agora que houve o cruzamento aqui ideal, né? Então não acho interessante dessa questão, infelizmente. Aqui meio que ficou com um volume bem fraco, muito candle de rejeição, com baixo intensidade, né? Candle pequeno. E aí começou a cair de uma forma muito fraca, até testar a região de fundo. Não chegou a tocar no ajuste de primeira. Fez aqui um pullback horrível, horrível. E aí teve esse candle aqui que, sinceramente, eu não sei o que pode ter sido na hora. Pode ter sido ordem direta, mas não sei se foi fluxo normal mesmo. Porém, 13h40 não era notícia, simplesmente teve esse candle que foi lá direto no ajuste. Se alguém estava em operação, vamos supor, de compra, e aí simplesmente o preço deu essa volatilidade, mas não estopou, isso então foi ordem direta de fluxo. É uma ordem direta negociada entre um player A e um player B, que em tese não atinge terceiros, mas graficamente vai ter interferência aqui. Então, só na hora mesmo para ver se realmente foi isso ou foi realmente fluxo aqui de stop da galera, infelizmente. Mas isso, assim, sinceramente não vejo nada a ser feito aqui. Realmente foi buscar ajuste, quase fechou o gap praticamente, fechou, em tese, fechou aqui. E voltou, média sem tendência, sem tendência, sem tendência, sem tendência até o fim do dia, fechando o próximo da SLT aqui, importante. Então, graficamente, não foi um dia que teve tendência, né? Ficou travado aqui entre a primeira pernada do dia, que foi essa de alta, depois o dia morreu. E segue sendo mais um dia assim, né? Então, esse movimento aqui está subindo ainda nesse canal, respeitou essa região de troca de polaridade, então eu ainda vou deixar as mesmas marcações. Vou deixar a marcação essa aqui, vou deixar esse canal aqui, que pode respeitar. Médias ainda estão sem tendência. Então, se eu for reparar outra coisa também, os fechamentos estão horríveis aqui no diário. Olha como que o volume está feio, né? Se eu for mostrar aqui, olha como que tá feio. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Tá muito próximo os fechamentos. O volume que atrás desses dias anteriores estava muito forte. Agora voltou a ficar essa lerdeza, né? Mas lembrando, voltando aqui para os 60 minutos, isso aqui pode ser apenas um movimento de correção para talvez vir pra gente um ombro, cabeça, ombro, tá? E junto também com o canal, isso aqui pode ser um canal que no caso pode ser bandeira de baixa para continuidade do movimento de baixa. Então tá acumulando aqui nesses últimos 4 dias uma área bem complicada. Então regiões ainda que eu tenho que deixar marcado, tá próximo de 5,50, 5,50 aqui em cima, 5,50. Então é uma região que antes estava servindo como resistência, foi rompida, agora está servindo como depois serviu como suporte, agora está servindo talvez como resistência de novo. Então é uma região bem complicada esse preço bola. E aí, falando em relação ao índice, então só lembrando aqui, o dólar, a região que está, tá? Fechou muito parecido com sexta-feira, no sentido das médias aqui estarem sem tendência. O movimento foi início do dia, depois tentou testar a máxima, não conseguiu, voltou, ficou sem tendência. Hoje é a mesma coisa, movimento início do dia, tentou testar a máxima, romper, não conseguiu, voltou e parou. Então o movimento está muito parecido. Horrível, horrível, horrível. Então, tomar cuidado com a CLT, porque dependendo do gap amanhã pode abrir aqui ainda em torno dessa região. E o mercado aí começar a ficar agora um meio que lateral, tá? Porque juntando com sexta, juntando com hoje, o movimento já está um pouco mais travado, andando de lado. E aí, se romper esse canal, esse canal pode acabar virando uma lateralidade aqui nessa região. Que horror. E aí, falando do índice, hoje, Jesus, eu não aguento mais esse movimento. Mais um dia de alta, né? Até comentei que poderia surpreender, porque geralmente tem aquela ideia de o índice vai despencar, dólar vai subir. O dólar até subiu, mas o índice também subiu. Então, até comentei no estudo semanal que é bem provável que o índice vá testar essa região de 130 mil para completar essa simetria, para depois fazer alguma coisa. Então, é uma região de liquidez aqui. Tá muito perto, hoje faltou 500 pontos para chegar. Tô falando do Ibov, tá? Não tô falando do índice futuro, porque o índice futuro já passou de 130. Tô falando do Ibov. Ibov, preço bola, 130, muito importante. Então, não duvido nada que amanhã venha testar essa região, ou seja, mais um dia que comece a ficar em alta. Não posso afirmar se eu vejo, né, mais um dia fechando também em alta, né? Vou admitir que eu não esperava que hoje viesse fechar novamente assim, mas acabou fechando. E aí, lembrando do estudo semanal, tá esticado, eu não consigo fazer operações de compra dessa forma. Tanto é que a operação que eu fiz de hoje foi venda, tomei stop, tudo bem. Mas olha como é que tá aqui esticado. Semanal, aqui do Ibov também, tá esticado.
O mensal tem que tomar muito cuidado, que daqui a pouco vai chegar em região também. Então, assim, precisa de uma correção. Mas antes dessa correção, tá com cara que vai testar região importante aqui. Outra coisa, o Ibov está em região de Keltner. Essa subida, se for para subir, vai subir lentamente, difícil. Tanto é que, juntando com sexta e hoje, está formando aqui uma deriva muito comprimida, muito apertada aqui. Um movimento com pouca oscilação, com o IFR todo ativo durante esse movimento. Keltner, que não é normal chegar dessa forma. Olha a média 20, como ela está longe da média de 200. Cadê? Peraí. Média 20 longe da 200, muito, muito esticada. Mas, infelizmente, enquanto não chegar a testar nessa região importante do Ibov, voltar pro diário aqui, eu não consigo, assim, ter uma ideia clara que talvez a correção vai começar a acontecer. Então, tem que chegar aqui em 130, 130 é aqui. Então, tem que chegar nesse topo, infelizmente. Tá quase lá, faltou hoje, então, 0,40%, próximo. E aí, quando chegar ali, a gente começa a pensar em alguma situação que realmente vai estar esticado. Só que até o momento, então, hoje completou 11 dias consecutivos de alta. Isso não acontece desde 2017, tá? Se começar a fazer agora, amanhã, se fechar mais um dia positivo, aí vai bater um outro recorde. E se fechar 13 dias, então se amanhã e quarta fechar também positivo, nós vamos bater o recorde, eu acho que é assim, do macro de todos os tempos, o recorde acho que foram 13, tá? 13 altas consecutivas em relação ao diário. Então, tomar cuidado em relação a isso, porque infelizmente está com cara que vai testar essa região, mas fica difícil de operar compras no intraday, nos 5 minutos. E aí, falando em relação agora ao índice futuro, falar aqui do Renko, né? O que eu fiz no Renko e que a gente teve aqui. Renko, 15 de julho, olha a situação caótica, pouca variação, quer dizer, pouca troca de cor, né? A gente teve aqui início do dia, primeira cor a gente não faz nada, trocou para compra, estopou quem comprou. A venda também estopou, a compra aqui teria andado uns 200 pontos. E aí essa venda foi a região que eu fiz. O movimento aqui chegou a andar quase aqui uns 220 pontos. Não cheguei a fazer parcial, depois andou mais um pouquinho, chegou a renovar fundo 240 mais ou menos. Voltou, trocou de cor, aí a troca de cor eu estopei. Por isso que o stop foi bem tranquilo hoje, deu uns 55 pontos. Não investi para compra, não consigo pensar em movimento de compra. A compra teria estopado, a venda também praticamente teria estopado, a compra aqui teria andado alguns pontinhos. Venda estopou, a compra aqui a uns 400 pontos, venda estopou, já aí depois era o fim do dia. Então, assim, Renko, troca de cor, infelizmente foi caótico, horrível hoje, infelizmente. E aí, falando em relação aos 5 minutos, gráfico de candles, o que estava acontecendo? Macro aqui também está em canal de alta, então os dois estão em canal de alta, só que o índice está há mais tempo do que o dólar. E agora tá formando um outro canal mais recente que eu também vou ter que deixar marcada agora uma LT aqui, que tá bem clara essa LT maldita aqui. Essa LT aqui, então, que também ao mesmo tempo, se eu marcar um canal de Fibonacci, não sei se algumas pessoas sabem, mas tem um canal de Fibonacci aqui. Se eu marcar aqui a LT de baixo e a LT de cima, essa LT que eu tinha marcado praticamente é 50% desse canal, tá? 50%, como se fosse retração de Fibonacci. O meio aqui do canal, tá respeitando muito. E eu também vou ter que deixar marcado aqui agora uma outra LT na parte de baixo, porque tá comprimindo mais ainda. Um canal dentro de um canal, tá ficando pior. E aí o volume tá ficando horrível esses últimos dias, tá ficando bem travado. Sexta foi ruim, hoje foi péssimo, nem chegou a andar 1000 pontos direito. Então volume muito baixo. Deixa eu ver quanto exatamente aqui. 815 pontos, péssimo. Início do dia, aqui, nós estávamos com as médias do dia anterior, sexta-feira, sem tendência. Um gap de baixa, bem de boa, simples. Primeiro candle de força vendedora. Eu, particularmente, não vejo nada a ser feito nessa abertura. Movimento dá a impressão que forma inclusive um engolfo, um bull 180 para querer testar e romper máxima. Pegou liquidez aqui dessa máxima de sexta, só que não deu prosseguimento. Infelizmente, no macro ainda está esticado para pensar em compra, em tempo gráfico maior. Então foi um rompimento falso, voltou, só que essa queda aqui, enquanto o dólar estava subindo, essa queda foi horrível. Caiu subindo. Volume aqui, se for ver de agressão, por mais que talvez tenha volume de agressão, a absorção então estava acontecendo muito, só sei que caiu travado. E essa força compradora aqui,
praticamente a força restante acabou segurando o preço para não renovar mínimo. Travou nessa região, juntou com a abertura aqui do à vista, tá? Deixa eu ver se foi essa hora, acho que não. Não, foi um pouco antes. E começou a subir. E aí deu aqui realmente a abertura do à vista nosso, deu essa barra aqui de novo para estopar, pegar a liquidez à máxima do dia, só que rompimento falso. Voltou, formou um mega PFR. Veja o gatilho aqui, não preenche nenhum critério para mim de contratendência, nenhum de análise técnica. Fez um mega PFR, beleza, o preço foi caindo, eu fiz a venda aqui nessa região por Renko. O movimento tava com um cara que ia beliscar fundo, só que trollou todo mundo que achou que ia testar média 200, nem chegou a buscar média 200. Teve doji, rejeição, doji. Também não vejo nada a ser feito aqui, operação de compra. Vejo, por análise técnica que precisa de médias, eu não vejo nem médias aqui em tendência. Então não faço nada, o movimento volta, horrível, sem tendência. Testa topo de novo, aqui eu já nem quis acompanhar mais esse gráfico. Eu já vi que já estava igual semana passada. Horrível. Mais um pullback, aí começa a dar indicação que vai romper, criar uma tendência. E não foi, de novo não foi. Então a gente teve só o rompimento da máxima, não conseguiu prosseguir aqui, teve uma volatilidade, essa foi a hora 13h40 também. Vou até conferir se teve alguma notícia que não é relevante, porque tanto o índice quanto o dólar teve um candle desse jeito aqui, depois eu vou conferir lá no Invest. Mas aqui começou com as médias 9 e 20 ficarem sem tendência e formou aqui no próprio dia de hoje outro canal pra gente, até o fim do movimento, subindo de uma forma muito, muito lenta. Então, assim, imagina a pessoa que, nossa, cravei fundo do dia, segurei aqui a operação por 7 horas. Nossa, deve ter carregado uns 2.000 pontos, né? Não dou nem 1.000. Então, assim, um dia com baixa variação, oscilação horrível. E aí, falando em relação aqui para amanhã, né? Ainda essas marcações, infelizmente, serão relevantes. Um canal dentro de um canal. E essa região desse caixote azul é quando está aproximando de uma região importante. Vamos lá para o diário. Que é esse topo aqui. E atenção para o Ibov, tá? O Ibov 130 mil é um preço importante. O futuro já chegou, já passou. Mas o Ibov é a base principal. Na hora que chegar, aí vai ser realmente muito importante. Outro comentário agora falando mais em relação à macroeconomia. Foi um dia particularmente até difícil, porque se for olhar a grade de cotação, a gente teve tantos DIs, até alguns aqui mais de 1%, que geralmente tende a puxar dólar para cima e índice para baixo. A gente teve as ações no geral aqui até positivo, tentando ajudar o índice para cima, e índice e dólar fechou para cima. Então, assim, dias que não tem correlação é uma tristeza, porque fica bem difícil para operar, infelizmente. Porque a correlação é tão bom, correlação é tão fácil, a gente pensa assim, nossa, os DIs estão subindo, então cuidado, o índice pode cair, dólar pode subir, tal ação está subindo, cuidado, isso pode acontecer, tal. E quando não tem correlação, a gente fica operando meio às cegas, como se a macroeconomia estivesse assim, fazendo nenhum sentido no dia. Então foi um dia que praticamente tudo aqui fechou positivo. E lá fora também não foi um dia tranquilo não, tá? Lá fora chegou a renovar a máxima de novo, renovou aqui de novo o S&P máxima histórica, só que voltou e ficou travado. Início do dia também estava muito travado, então não foi só aqui. E o dólar lá fora, a gente também teve um movimento de alta, então olhando pelo candle do diário, tanto o dólar quanto o S&P tiveram um movimento fechando positivo, só que o S&P fechando aqui com um candle de rejeição, né? Então aqui lá também teve essa situação, fechando positivo. E acontece essas faltas de correlação, é normal de vir a acontecer. O nosso EWZ fechou no 0 a 0, bonitinho. É como se o dia de hoje não tivesse existido. Então assim, faltou muito volume. Eu achava que teria muito volume, infelizmente as expectativas foram frustradas com sucesso. Não tivemos volume. Aqui em relação às commodities, petróleo, paradaço. Antes de eu falar do VIX, o ouro, que eu achei que até fosse renovar a máxima, né? Se eu for marcar exatamente o ponto da máxima, nem chegou a tocar, tá? Então, assim, decepcionada. E aí, falando em relação aos juros americanos, também travadaço. Esperava muito mais no dia de hoje, expectativas muito frustradas. E o VIX hoje até ficou levemente positivo, que já pode ter influenciado a questão do dólar, tá? O DXY lá fora e nosso dólar aqui ia ter um leve movimento de alta. Mas aí até essa calmaria. E essa calmaria é até preocupante. Outra coisa interessante que até o Dudu chegou a mandar, uma foto que era na parte da manhã até 11h30, do índice. Essa linha roxa aqui praticamente, eu acho que é a roxa, né?
A XP, certa parte do dia, praticamente ela não tá fazendo nada. E quando ela não faz, realmente o movimento não anda. Então, assim, ela é muito importante para gerar movimento, mas tem que tomar muito cuidado com o movimento também que ela tá fazendo, tá? Outra coisa aqui que eu preciso comentar, peraí, eu tava falando da questão do recorde, né, de dias consecutivos de alta. Então, nos últimos 30 anos, o nosso recorde foram de 13 pregões. Então, a gente tá próximo, porque hoje foi o 11º, tá faltando só mais 2 para chegar no recorde aí nosso. Outra coisa interessante, o dia de hoje, tipo assim, a gente tava esperando a questão do efeito Trump, né, mas o efeito Trump ficou bem tranquilo. Teve a fala do Powell, tá? O Túlio tava até comentando que tava acompanhando, parece. Mas a fala dele foi bem assim, calma. Ele viu que realmente os dados foram positivos, que animaram, né, e aumentaram a confiança na luta contra a inflação. E que a questão aqui de não, nada assim claro se vai reduzir ou não os juros em setembro. Só que aí o presidente do Fed, né, de Chicago, esse cara aqui, disse que a inflação moderada em junho, divulgada na semana passada, deixou mais confiante de que as pressões sobre os preços estão diminuindo de uma forma que respalda a redução da taxa de juros. Então, as apostas ainda para setembro estão altas, tá? Para reduzir juros em setembro. Teve algumas coisinhas aqui, o mercado, mas no geral bem tranquilo. Agora a notícia que eu ia conferir se teve 13,40, olha, não teve, teve 13,30. Pode ter sido por causa do discurso dele que deu aquele movimento, aquele candle no dólar índice, pode ter sido isso. Então, porque exatamente uma notícia saindo 13h40 não teve. Pode ter sido por causa disso. Amanhã, lembrando, essa semana é uma semana bem tranquila de notícias. Porém, amanhã tem uma 9h30 que não é de trazer tanta volatilidade, mas tomar cuidado de qualquer forma, tá? Fora isso, nada tão, assim, importante até o resto do dia. Outra coisa que eu queria comentar era a respeito desse gráfico aqui que eu achei interessante, que eu preciso confirmar, mas eu acho que é o que eu estou pensando, que é uma análise aqui em relação ao VIX, né? Que é o VIX, que é o índice do medo. E aí pegou uma comparação dos últimos, desde 1990 até 2023, aqui, que é essa linha mais cinza, né? Essa linha mais clara, eu não entendi bem o que seria essa linha mais clara. E aí tem a linha vermelha, que é a 2024, que tá parecendo um pouco o movimento. Então, se a gente for ver maio, que teve aquela queda muito forte do nosso índice, o VIX também lá fora estava até bem positivo. E agora, nesses últimos, desde final de maio, junho, julho, e aí até agora por enquanto, VIX numa calmaria. E se for olhar esses dados aqui, o segundo semestre, juntando com a questão das eleições lá nos Estados Unidos, o VIX tende a ter uma volatilidade bem maior. Então, se a gente realmente acompanha esse movimento, tendo essa volatilidade, a gente pode ter um índice, infelizmente, para baixo, talvez e dólar para cima, olhando o VIX. Mas, lembrando aquele vídeo do Vlad, ele monta, né, os dados estatísticos, que no segundo semestre é muito bom para o índice, para um movimento de alta, olhando assim no geral. Então, contraria um pouco dessa análise aqui. Achei, assim, interessante comentar, porque realmente o VIX está muito calmo. Muito calmo. Isso é preocupante. Outra coisa aqui que eu preciso falar, deixa eu tirar esse gráfico daqui. Tirar esse gráfico daqui também. A questão do IFNC, né, que o IFNC estava, né, pelo menos acompanhando tanto o índice nesses últimos meses, e aí, infelizmente, agora, junho, não acompanhou. Então, se a gente for ver, durante essa queda, isso aqui parece o gráfico do Ibov, né, tá caindo em canal. Só que esse fundo aqui do IFNC, o índice nosso também fez o Ibov, só que o Ibov explodiu o movimento. O IFNC não acompanhou. Não acompanhou essa mesma rapidez e agilidade que o Ibov está subindo. Então, aí juntando com o fato que agora o IFNC está numa região de resistência, se isso aqui respeitar, a gente pode ter um movimento de fluxo vendedor aqui do setor bancário. Se isso acontecer, junta com o fato que o Ibov está chegando em 130 mil, que é uma região de resistência importante para uma correção. Então, alguns fatores aqui, porque a gente precisa dessas ações ajudando também. Então, o IFNC aqui é apenas um comentário, graficamente chegando em região de resistência. Isso é no gráfico de diário, tá? Diário importante. Então, tomar cuidado com a CLT aqui. Outra coisinha, porque que eu acho que o índice, infelizmente, vai chegar numa região um pouco mais alta, né? Ibov aqui, vamos ver a questão do preço do Ibov. Peraí. Ibov 11. Então, aqui no geral, mostrando essa imagem aqui, que o Egler, né, chegou a mostrar, compartilhar no grupo dele,
que a região de 132 mil pontos no Ibov está bem interessante. Na sexta-feira aumentou muito o fluxo de interesse aqui para esse preço. Então, talvez a gente pode realmente ver aí o teste dessa região de 130 mil e se não atravessar, né? Se não atravessar direto, porque aqui tem liquidez. E aí atravessar direto, sei lá, chegar em 132 já de uma vez? Nossa Senhora! Enfim, outra coisa que eu queria até comentar, assim, que eu achei muito legal esse artigo, é sobre os efeitos Trump. Eu até comentei um pouco ontem, mas ontem foi bem assim, bem ruim o artigo que eu achei no Infomoney, mas esse aqui tem mais detalhes. Eu achei muito bacana, assim, abriu minha mente para algumas coisas. Pegaram duas pessoas aqui de casas de corretora, enfim. Paulo Leme, por exemplo, a opinião dele primeiro. O que ele acha, né, que pode acontecer com a vitória do Trump? E eu acho muito legal vocês darem atenção em relação a isso, porque já que a gente opera o mercado financeiro, olhar para uma visão a longo prazo é muito importante, tá? Até imaginar, será que o dólar vai valorizar mais ou não vai? Então, assim, o cenário, então, para ele está todo propício para a queda de juros nos Estados Unidos. Todo propício. Aí ele vai citar alguns poréns depois. Mas por que está tudo assim indicando que vai reduzir, por enquanto, os juros no dia atual? Porque a inflação vem caindo, tá? Lá nos Estados Unidos. A economia segue pelo menos no equilíbrio ideal entre não estar bombando, não está tão aquecida, mas também não está em recessão. E o mercado de trabalho está indo na direção que o Fed esperava. Então, coisas aqui, 3 pilares importantes por enquanto, fatores importantes para começar a redução de juros. E aí, o primeiro corte deve vir talvez esse ano. O mercado está apostando em setembro. Eu mostrei para vocês que a aposta está vindo para setembro. Só que muitos, inclusive minha opinião, acho que não vai vir em setembro. Mas o problema ainda segue em questão do fiscal. A situação fiscal lá é muito preocupante também. Não é só o Brasil que tem situação fiscal preocupante, mas lá tem também. Só que lá é muito preocupante porque o que acontece? Lá vai afetar o mundo todo. A dúvida é quando que ela vai fazer preço, porque a dívida lá só aumenta e parece que está por baixo do tapete e não está fazendo preço. Quando e quanto o mercado colocará de prêmio na curva? Então, assim, se o Trump ganhar, leva a presidência e os republicanos, né, também levam o Congresso e o Senado, vai ser a famosa onda vermelha. Nunca é favorável para nenhum país praticamente a gente ter praticamente um dos partidos levando as três casas, porque é importante ter discussão, a questão, democracia para discutir e tal. Então, assim, negociação de acordos é muito importante. Quando a gente tem praticamente o efeito da onda vermelha levando as 3 casas, chega a ficar um pouco assim, decisão única, apenas desse partido, sem poder discutir com a ideia de outros partidos. Enfim, outra coisa importante. A questão que está caindo, a queda significativa da receita lá, o crescimento forte de gastos obrigatórios lá, como a Previdência e o Medicare, tá? E ao mesmo tempo a alta desses juros atual tá aumentando o custo e o tamanho dessa maldita dívida pública lá. E tá aumentando essa pressão pelo pagamento, mas é aquilo, ainda o mercado não levou a sério a isso, né? Quando levar vai ser um BO. Outra coisa interessante, aí vendo essa questão da dívida e a pressão pelo pagamento, uma possível solução. Ou aumenta a arrecadação, taxar de... pois é. Ou aumenta a arrecadação e cria-se impostos, ou o governo vai dar uma tongada na Previdência e Medicare. Medicare é como se fosse o sistema de seguros de saúde lá do governo dos Estados Unidos. Mas todo mundo deve acompanhar aí, sabe que o Trump não é a favor dessa questão de aumento de impostos. Ele já é o contrário, ele já busca sempre o corte de impostos. Se você corta os impostos e está precisando de arrecadação, qual que é a outra alternativa que você tem? E aí a alternativa, por exemplo, vai na direção de uma aventura fiscal, que não tem como acabar bem. Tanto o Trump quanto o Biden são bem ruins em termos de dívida pública, tá? Ambos são gastadores, com a diferença que o Biden aumentaria impostos e o Trump deve cortar impostos, então diminui a arrecadação. E hoje, cortar impostos é inviável para os Estados Unidos. Então, olhando graficamente aqui a questão da dívida pública, né?
Naquela época, no primeiro ano do mandato do Trump, foi aumentando, e aí chegou a questão do Covid. Mesmo desconsiderando o Covid, teve muito aumento da dívida. E aí depois chegou o Biden e foi subindo. Então o Trump vai pegar aqui, possivelmente, um governo com a dívida bem maior do que quando ele estava. E aí, comparando aqui a tabela, né, nós também temos aqui uma comparação de porcentagem do PIB, a questão da receita, despesa, déficit, dívida pelo PIB. Então, assim, comparando um com o outro, tem aqui alguns valores que, caso vocês queiram pausar o vídeo depois e ver com detalhes. Então, assim, os dois são ruins para a questão de gastos, né? Só que aí a gente tem que levar em consideração essa dívida que só cresce. O que o Trump vai fazer em relação a isso? Então, vamos supor que você quer investir como se fosse no Tesouro Selic lá dos Estados Unidos. Investir e dar o dinheiro para o governo. Você quer um retorno financeiro em relação a isso, só que você não quer só um retorno, você quer também uma segurança. Para, tipo, se for um país que está em dívida, que seja um retorno muito bom, porque eu estou colocando dinheiro para vocês, mas vocês estão em uma situação arriscada, então que o retorno seja bom. É o que está acontecendo no Brasil. Aqui, infelizmente, a taxa vem aumentando, porque está se tornando um risco aqui, maior a cada vez mais. E quem está querendo colocar dinheiro na Tesouro Selic, por exemplo, tá exigindo mais prêmio, tá exigindo mais retorno para essa insegurança que, infelizmente, nós estamos passando. Lá também está acontecendo isso. Então, assim, em algum momento, né, o yield do tesouro lá vai subir, porque o mercado vai exigir um juro maior para o nível da dívida, pelo PIB, né, pelo PIB. Ou seja, quanto mais dívida tiverem, esse gráfico aqui mostrando a questão que vai aumentar, infelizmente, eles vão exigir mais prêmio. O mercado vai exigir mais prêmio. E aí pode aumentar a questão quer dizer, diminuir, né, o rating de confiança lá nos Estados Unidos. E aí algumas comparações também, como, por exemplo, alguns temas. O Trump, né, em relação a impostos, pacote de 2017, enfim. Ele pensa em renovar os cortes de impostos que estão vencendo em 2027, e taxar importações para aumentar a receita. Então, assim, infelizmente, dívida pode aumentar. A questão da previdência, Medicare, saúde, ele não ataca o problema, ele não aborda o problema, por enquanto, em relação a isso. A questão das relações exteriores, a gente sabe, né, que ali é anti-China e também outras regiões. Tem questão de imigração, que infelizmente ele rebate muito a imigração e ele quer redução de entrada de mão de obra estrangeira. Só que aí pode crescer a questão da inflação aqui e diminuir o crescimento. E essa questão da importação, muita gente não fala como que é importante para os Estados Unidos. E aí vem esse Arthur aqui e cita, né, como que imigração é um principal fator ali e eles adoram criticar, sendo que é muito importante. Então, de 2021 para cá, mais da metade da contribuição do PIB foi de horas trabalhadas. Então, se você fechar o mercado de imigração, você vai desequilibrar a oferta de mão de obra, pois entra ali entre 1 a 1,5 milhão de imigrantes por ano. E aí uma boa parte da recuperação da economia americana pós-Covid veio da mão de obra dos imigrantes. Então, aí você quer cortar uma coisa que vai ajudar a questão do PIB? Então, muita coisa aqui importante, tá? A questão também da guerra comercial. Que vai taxar coisas da China, que não sei o quê. Mas uma coisa muito importante, muitas empresas dos Estados Unidos têm suas fabricações na China. E aí a importação, como que vai funcionar? Por exemplo, a famosa empresa do Steve Jobs, 60%, assim, antes de falar da questão da empresa, né, do Steve Jobs, 60% então da receita do setor de tecnologia vem de fora. Então, a famosa NASA, que é ali do setor de tecnologia, vamos supor que de todas aquelas empresas, 60% da receita vem de fora. Então, por exemplo, o iPhone, que é um produto americano, mas é montado pela Foxconn, na China, parece, montado na China. Imagina uma tarifa de 60% sobre o iPhone, vamos supor. Vai pegar diretamente a Apple. Vai afetar diretamente ela, os semicondutores e empresas de hardware. Enfim, vai ser um efeito cascata. E aí qualquer medida anunciada contra a China, sem olhar esses detalhes, pode pegar em cheio essas empresas que foram fundamentais, não fundamentais, mas o principal pilar
dessa alta do S&P que não para de subir. E aí talvez, aí a gente vem aquela discussão, será que talvez eles estão começando a precificar isso? De que o setor de tecnologia tende a ser prejudicado com essa questão dos impostos, de aumentar imposto sobre importação e aí ter uma queda forte do setor de tecnologia. Então, se vai cair, o melhor momento para eu entrar é começar a vender topo. Então, assim, vamos criar um rally de alta para a galera achar que ele vai subir, subir, subir. Na hora que já está cansado o movimento, eu vou começar a vender topo. E a galera, o varejo, vai começar a comprar, achando que agora vai realmente subir. Então, será que isso é um fator fundamental, que vai haver uma inversão de setor de tecnologia vai ter um movimento de correção e outros setores vai ter um movimento de alta? Outra coisa também, a questão do VIX, que eu falo já tem um tempo. O VIX está muito calmo e a não preocupação do mercado é algo para se preocupar. O mercado não está preocupado. Pelo VIX a gente consegue ver, não está preocupado. E quando não está preocupado, a gente tem que ficar com o pé atrás. Então, conclusão aqui, né? A parte da inflação, PIB e emprego caminham para o lado do Fed cortar juros no dia de hoje. O resultado, então, da inflação que vem, o PIB, o emprego, está dando todos os indícios que o Fed deve, né, cortar juros. Mas a eleição caminha para o lado da vitória do Trump. E aí traz uma grande preocupação para o fiscal, pelas medidas que ele deve tomar. Será que é momento de reduzir juros dessa forma como estão precificando? Se o Trump vai ganhar e ano que vem ele vai tomar algumas medidas que vai talvez influenciar a questão da inflação de novo, do PIB, do emprego de novo. Então, aqui pelo menos, se o Trump, né, não mudar os planos dele, seria game over nessa situação aqui. Então, achei bem interessante, um tipo de análise que eu não tinha feito antes, não imaginava nessa situação, algumas coisas aqui que eu não tinha interpretado, né, sobre a questão da imigração, da dívida, que é um governo que também gasta, mas é um governo que favorece a redução de impostos, mas a redução de impostos diminui a arrecadação. E aí, como que vai resolver isso? Como que ele vai fazer nesse mandato dele, nesse segundo mandato dele? Como que ele vai? Ele vai continuar com a política de antes ou vai dar uma alterada ali? Então, achei interessante para se pensar. Acho que era só isso que eu tinha que comentar hoje. Bora ver como é que vai ser o dia de amanhã. Tomara que seja um dia bom.